Estados Unidos, as ações do presidente Donald Trump, depois que perdeu, antes de perder a eleição, ele já vinha falando que ia ser roubado, que ia ser complicado, quando ele começou a ver as pesquisas. Mas as ações dele, depois de perder a eleição, são inacreditáveis. É inacreditável o que o Trump faz, né? Então, eu já tinha cantado a bola aqui que não ia ser fácil, não. Eu queria tentar. Ele está tentando uma coisa que na história dos Estados Unidos nunca aconteceu. Nunca aconteceu, Paulo. Você vê, os Estados Unidos têm tanto apego às suas tradições que até o fim da Segunda Guerra Mundial não havia nenhuma proibição para um presidente da República se candidatar mais de uma vez, se reeleger mais de uma vez. Não havia. Por tradição, desde George Washington, eles não faziam isso. O Roosevelt foi o primeiro, mas era um clima de guerra. Se entendeu naquele momento que uma mudança do governo nos Estados Unidos, com a Segunda Guerra Mundial indo para a sua reta final, poderia ocasionar um problema muito sério na condução da política do país. Então, ele foi para um terceiro mandato, foi o único presidente da história. É uma regra não escrita essa, É uma regra não escrita que sempre foi, por exemplo, de ex-presidente não voltar a ser candidato. Ex-presidente não volta. Porque o ex-presidente vira uma instituição. Tentaram fazer isso no Brasil, aí todo mundo critica. Lá eles têm direito a uma pensão e tal. O problema no Brasil é que vira sacanagem. O cara é senador pelo Amapá, o outro volta a ser senador por Alagoas, mesmo tendo sofrido impeachment. No Brasil isso não existe. O único presidente, na minha opinião, que virou uma instituição foi o Fernando Henrique. Porque é o único que teve realmente entender o que é ser presidente da República. Você pode não gostar dele, mas você tem que respeitar o fato de que foi o único que entendeu que um presidente da República, quando acaba o seu mandato, vira uma instituição que deve ser consultada. Engraçado que só a Dilma respeitou isso, né? É que o Lula tinha um problema pessoal com o Fernando Henrique. Ele não tinha o que o Fernando Henrique tinha por ele. O Lula tinha raiva do Fernando Henrique, inveja ou sei lá o quê. Mas, basicamente, o que o Trump está fazendo é um negócio que nunca aconteceu na história americana. Ele quer impedir a posse na marra do Biden. Olhe só onde ele chegou. Ele está manipulando militares que estão dando declarações e ex-secretários, porque lá nos Estados Unidos, o secretário de Defesa, que equivale ao nosso ministro da Defesa, não é militar. É tradição deles também que seja sempre um civil, sempre. Por quê? Para mostrar a submissão do poder militar ao poder civil, que é o correto. E todos os secretários de defesa, todos, até os republicanos, assinaram esse termo dizendo que os militares não têm que entrar na política, porque senão os Estados Unidos vão estar desempenhando o papel de república de bananas. É engraçado como algumas coisas na cultura americana, o Trump está conseguindo perder o apoio de todos os republicanos. Paulo, é impressionante. A revolta contra ele no Congresso americano, tanto no Senado quanto na Câmara, é de uma forma brutal que está mostrando o que é ser uma democracia de verdade. Não é um paraíso político, mas o que ele está fazendo, a reação vem das instituições americanas. Que a gente vive falando, as nossas instituições, sem dúvida, são muito mais sólidas que da Venezuela. Mas a gente precisa começar a desenvolver essa cultura de exigir respeito às instituições. Por quê? Isso que está acontecendo lá vai se repetir aqui em 2022. Se o Bolsonaro não ganhar, ele vai dizer que foi roubo e vai tumultuar. Escrevam o que eu estou falando hoje e me cobrem no final de 2022. O Bolsonaro já falou que a eleição que ele ganhou também foi roubada, que se não fosse, ele teria ganhado no primeiro turno. Ele sempre falou isso, nunca mostrou nenhuma prova, como o Trump também fala, sem mostrar nenhuma prova. Agora, o jornalista Carl Bernstein, que é uma lenda nos Estados Unidos, é um dos 2 repórteres ao lado do Bob Woodward, que denunciou o escândalo de Watergate, ele foi o mesmo jornal que publicou no domingo, que divulgou os áudios
da conversa entre o Trump e o secretário de Defesa da Geórgia, quando o Trump pede claramente... Não, secretário de Justiça da Geórgia. Que pede 11.780 Procurador-Geral votos. da Geórgia. 11.780 votos ele pede. E o secretário, o procurador, ele responde que as informações dele estão erradas e divulgou a conversa. Foi ele que divulgou a conversa. O Carl Bernstein, ele diz que o que o Trump fez é mais grave que o Watergate. Do que o Watergate. Eu não tenho dúvida disso. Agora, o problema é que é um país que reage dessa forma. No Brasil, um louco como o Bolsonaro vai ter muito seguidor. Tudo bem, o Trump também tem, mas as instituições bloqueiam. No Brasil, eu tenho muito medo desta questão, principalmente dessa politização das Forças Armadas que ele está fazendo de propósito para colocar militares na política.